Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. E estamos hoje aqui para dar início a mais um ATPC da nossa Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Eu sou Dani, sou professora especialista em currículo de anos iniciais e hoje vamos conversar com vocês sobre a recuperação intensiva, tanto aquela que ocorrerá em julho de 2022, quanto também, sugestões e orientações agora para a finalização do semestre e para os próximos passos da recuperação, que daremos continuidade para agosto até o final do ano, ok? Então, vamos lá. Para a recuperação do mês de julho, que é o nosso primeiro tema, ela está baseada na resolução SEDUC 142, e nós temos aí escolas que aderiram à possibilidade de fazer a recuperação durante o período de férias, portanto, em julho. E qual é o período de realização para a recuperação ocorrer? De 11 a 22 de julho. Essa é a data estabelecida. E qual é o público-alvo dessa recuperação em julho? Ela se aplica tanto às escolas de tempo parcial quanto às escolas de tempo integral. E não se aplica para alunos da EJA, alunos do atendimento socioeducativo do Programa Educação nas Prisões e também aos alunos do Centro de Línguas. Nas escolas quilombolas, indígenas e de comunidades tradicionais, poderão ocorrer as aulas, mas caso seja necessário que as comunidades precisam ser consultadas. Em nossa diretoria não temos nenhum desses casos. E são priorizados dentro do público-alvo de que maneira, Qual é a ordem quando a gente pensa em prioridade para os estudantes que realizarão a recuperação? Primeiramente, naqueles estudantes com desempenho escolar insatisfatório em língua portuguesa e matemática, tanto no primeiro quanto no segundo bimestre, prioritariamente seguindo alguns anos e séries das etapas de finais de ciclo, como, por exemplo, o início dele, o primeiro, o segundo, o quinto, sexto e o nono anos do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio. E depois, pela sequência, os demais anos e série. Considerando também, dentro dos critérios, nós temos a questão da frequência. Todos aqueles estudantes com frequência inferior a 75%, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, no primeiro ou no segundo bimestres, dentro dos ciclos já citados, também precisam realizar esse processo de recuperação. A recuperação, no caso do mês de julho, ela ocorrerá de forma presencial, tendo como apoio o Centro de Mídias de forma complementar. O Centro de Mídias, ele de fato poderá colaborar e contribuir com os alunos, porém, ele é usado para aqueles alunos em situação de impossibilidade do aluno comparecer até a escola, em especial daqueles alunos que de fato não podem, ou por situações de doença, ou por outros que impedem a sua mobilidade até a escola. Claro que tudo isso tem que ser comprovado, mediante a aprovação, inclusive, da supervisão de ensino da sua escola. E nós temos aí, de fato, alguns casos. Quais são esses alunos impossibilitados de ir até a escola? O grupo de risco, comprovado por atestado médico para COVID, aquele que não tenha, em outros casos, que não tem o professor para atender a toda a demanda, então, nesse caso, se entra aí o centro de mídias como apoio, e alguns casos omissos de impossibilidade de atendimento presencial, com orientação aí, claro, da supervisão de ensino. Além disso, como que essas aulas do CMSP poderão colaborar? No repositório do Centro de Mídias, nós temos algumas aulas com foco nas habilidades priorizadas e que pode ajudar aí, principalmente, para a recuperação das aprendizagens educacionais dos alunos. Nós temos aí aulas iniciais, de 2 aulas por dia, dentro dos anos iniciais. Então, nós temos, para o CMSP, 2 aulas por dia, um dia de língua portuguesa, o outro de matemática. Do primeiro ao terceiro ano, elas acontecem no período da manhã, quartos e quintos anos da tarde, sendo que as reprises 2 dias depois. E, claro, aulas da segunda reprise na quarta, por exemplo, podem ser exibidas. Mas lembrando que também existe um repositório de anos anteriores que também podem ser utilizados pelo professor, inclusive, para ajudar nesse processo de recuperação. Anos finais de ensino médio é previsto pelo Centro de Mídias 4 aulas por ano
e série, né, por dia, sendo 2 de língua portuguesa mais 2 de matemática, com aulas ao vivo pela manhã e reprise à tarde. Toda a programação completa do Centro de Mídias é possível localizar no próprio site. E aí, toda essa programação de recuperação nas férias terá início na semana do dia 4 de julho. Além disso, para que o plano, né, e para que esse processo de recuperação possa ser aprovado, é necessário que o plano possa ser desenvolvido exatamente conforme a ter a organização, e claro que tudo isso precisa ser feito em construção pela escola, a partir do conselho de classe, ano e série do segundo bimestre, para que a escola possa, inclusive, fazer esses ajustes, para que isso possa ser definido e depois o diretor da escola traga aí para o supervisor também, né, possa verificar a aprovação desse plano de recuperação para as férias. E o que deve conter esse plano, né, que precisa ser acompanhado pela supervisão de ensino? Primeiramente, a quantidade de alunos que foram indicadas para julho e com interesse em participar confirmado, e a quantidade lista de cada grupo de alunos. Então, as escolas precisam entrar em contato com os responsáveis para confirmar o interesse antes de atribuir essas aulas, porque muitas vezes pode não ocorrer uma disponibilidade para, né, que ocorra a recuperação. Para a formação dos agrupamentos dos estudantes, tem que ser considerado quais parâmetros? O número máximo de 20 estudantes por grupo e o número mínimo de 5 estudantes. Sabemos que, quanto menor for o grupo, mais atenção esse professor pode dedicar para que esses alunos possam, né, ser direcionados nas suas habilidades de aprendizagem. Os grupos com estudantes diferentes de anos e séries também podem ser feitos, porque, considerando determinadas habilidades, quando eu monto um agrupamento por habilidade, as escolas também podem montar pensando sobre isso. Então, as escolas terão flexibilidade para organizar grupos de estudantes de diferentes anos e séries com foco em determinada habilidade. É importante também que tenha aí o aprendizado, né, de acordo com as necessidades e de acordo com a aprendizagem e faixa etária. Então, eu preciso pensar em formar agrupamentos com os estudantes que apresentam necessidade de aprendizagem semelhantes, mas eu não posso deixar de reconhecer as habilidades e a faixa etária, para não ter, né, dificuldades depois, inclusive, na realização das aulas ou do projeto de recuperação proposto. A recuperação em julho, ela também pode ser focada na recuperação de habilidades necessárias, que depois encaminharemos os links, para os estudantes avançarem no percurso educacional, considerando tanto língua portuguesa como matemática, ou apenas língua portuguesa. Para chegar em todos esses resultados, é importante as análises das avaliações, né, que nós temos na sede, as avaliações internas que a escola desenvolve e realiza, e também nós temos agora recentemente divulgado, embora com algumas dificuldades, a questão dos resultados do SAEB, para que a gente possa também olhar para os dados. Embora tenham dificuldades para se visualizar os dados, é necessário aqueles que já conseguiram, as escolas que já observam, avaliarem também se eles estão condizentes com a aprendizagem dos nossos alunos e pensar aí, então, o que propor. Para a recuperação e para essa organização em julho, é previsto, por exemplo, para o diurno, máximo de 25 aulas semanais, com um mínimo de 5 aulas por semana. E no noturno, máximo de 20 aulas semanais, com um mínimo de 5 aulas por semana. Então, essas aulas podem ser distribuídas de 2 a 5 dias na semana. Por exemplo, né, caso o estudante realize 10 aulas na semana, irá 2 vezes na semana com 5 aulas diárias. Então, o diretor pode organizar que sejam feitas 5 aulas em 2 dias. E no caso dos anos iniciais, é necessário que organizem horário correspondente ao horário regular das aulas. Lembrando que toda essa definição tem que constar no plano, deve ser feito pela equipe gestora e aprovado pelo supervisor da escola também. Aqui tem alguns exemplos de como podem ser organizadas a quantidade de aulas. Então, vejamos o primeiro exemplo. Nós temos lá o componente curricular matemática, quantidade de aulas 15, língua portuguesa, quantidade de aulas 10. Assim como outras sugestões, matemática 5, língua portuguesa 5,
garantindo aí uma vez por semana. Matemática 10, língua portuguesa 15, se for o caso dos agrupamentos de matemática ou agrupamento de língua portuguesa. E, por exemplo, né, matemática 10 e língua portuguesa 5. Então, vai depender aí de diferentes formas de organização, considerando também as diferentes necessidades dos alunos. É importante pensar que os alunos da educação especial também podem realizar essa recuperação do mês de julho, principalmente os estudantes que são público-alvo da educação especial, podem receber um apoio do professor de educação especial por meio do ensino colaborativo. Este professor de educação especial, ele pode ter até 5 aulas semanais por classe ou por turma com estudantes em uma das seguintes situações, né? Agrupamento de estudantes com 2 estudantes com deficiência múltipla e um estudante, por exemplo, do transtorno do espectro autista. E poderão ser distribuídas até 5 aulas por professor especializado atuar por meio desse ensino colaborativo. Para aqueles alunos que necessitam de intérprete de Libras, também é viável que cada turma com estudantes que necessitem, né, deste apoio possa ter direito, aí, no caso, ao intérprete de Libras. E esse intérprete poderá, né, ter atribuída aulas de acordo com a quantidade em que o estudante estiver presente na recuperação de julho. Além disso, é importante pensar, nós estamos falando da recuperação de julho, embora se a sua escola, né, não fez adesão para a recuperação de julho, ela também oferece para nós alguns indícios do que são importantes para formularmos um bom plano no processo de recuperação dos nossos alunos. Então, além disso, é necessário pensar, né, principalmente o que os alunos já aprenderam, o que é preciso investir para que eu possa, de fato, organizar esse plano. Então, pensando sobre tudo isso, nós temos que também garantir em ATPC formações e realmente dedicar esse tempo para ser estudado e aprofundado dentro daquilo que precisa ser trabalhado com os nossos alunos. É por isso que a quantidade de ATPCs que foram, né, e que poderão ser atribuídos aí para aquelas escolas que aderiram à recuperação de julho, elas precisam ser de acordo com a quantidade de aulas que a escola se organizou. Mas é importante destacar que o ATPC ele tem que ser este momento formativo. Para a recuperação de julho, também teremos a formação inicial do CMSP, no dia 4 de julho, e depois formações durante as ATPCs previstas, que deverão ser dadas pela escola entre 11 a 22 de julho, de acordo com a carga horária atribuída ao professor. E nós não podemos deixar de lembrar que a recuperação de julho, ela é uma oportunidade para os alunos avançarem na trajetória escolar, recuperando as aprendizagens essenciais ou também sendo ponto inicial de partida para a retomada daquilo que foi trabalhado, de fato, aí no primeiro semestre. Pensando nisso, para aquelas escolas que vão continuar e devem continuar devido aos nossos resultados com o processo de recuperação no mês de agosto, ela também é uma possibilidade, uma oportunidade para que os estudantes avancem. Dentro da questão da recuperação, nós vamos apresentar para vocês, não só para de julho, mas agora pensando na recuperação como um todo, né, quais são as sugestões de trabalho? Eu já adianto uma informação antes de passar a palavra para o Paulo, que vai conversar conosco sobre isso. É essencial e importante que, além das análises de todas as avaliações que temos, pensemos em projetos de recuperação. Uma recuperação feita somente com atividades isoladas não oferecem bons recursos para os nossos alunos, em especial porque as atividades não podem ter um foco ou objetivo definido. Um projeto, pelo contrário, tem um objetivo a ser atingido, tem etapas a serem desenvolvidas, então são os que mais dão resultado quando a gente fala em processo de recuperação. Nós fizemos várias recuperações esse semestre com os professores e demonstramos aí algumas possibilidades para que isso possa ser avançado, para que os professores possam utilizar nas escolas. Nós pedimos, inclusive, a retomada desses projetos e, de fato, né, a construção ou a continuidade de novos para que isso possa acontecer. Paulo, passo a palavra agora para você neste momento, para que a gente possa, então, falar das sugestões do trabalho com a recuperação. Olá, coordenadores de gestão pedagógica, os coordenadores de organização escolar, os diretores de escola, supervisores de ensino, a todos vocês professores.
né, aos PKs que nos assistem e nos acompanham toda semana, a cada 15 dias, nas nossas ATPCs aqui na diretoria de ensino. Como a Dani já colocou, né, a ATPC da diretoria desta semana será sobre o processo de recuperação, né? Esse processo que agora, no mês de julho, acontecerá por meio de projetos nas escolas, né, que aderirem a essa recuperação, mas que também já acontece ao longo dos bimestres e ao longo das semanas de aula que vocês, professores, realizam, né? Vocês fazem continuamente esse processo de recuperação com seus alunos. Então, o que a gente vai tratar aqui agora são de algumas sugestões para que os professores que vão atuar, vão atuar nessas escolas, né, que terão um projeto aí aprovado de recuperação, o que eles podem fazer, né? Quais seriam as sugestões para que eles elaborem os seus planos, né? Quais são as sugestões para que eles elaborem essas aulas de recuperação, né? A partir de que eles vão se pautar para fazer, para produzir essas aulas, para que de fato aconteça a recuperação na escola. E também faremos algumas sugestões para as recuperações que acontecem ao longo do ano, de forma geral, nas nossas unidades escolares. Então, bom, pensando nisso, né, a gente não pode deixar de nos fazer algumas questões, né, nos perguntarmos algumas coisas com relação a esse processo de recuperação. O primeiro deles é o que a gente deve considerar ao elaborar o planejamento das nossas aulas de recuperação. Mais ainda, né? Vamos mais além. O que a gente deve considerar para elaborar o planejamento das nossas aulas, né? Das nossas aulas que acontecem ao longo do ano. Então, para que essas aulas aconteçam de fato de uma maneira em que se preze o desenvolvimento das competências, habilidades, para que os alunos aprendam, né? A gente precisa ter algumas questões norteadoras para que a gente possa pensar no planejamento dessas aulas. Isso a gente já faz lá no comecinho do ano, no planejamento. E aí, no processo de recuperação, como isso acontece? Será que é muito diferente o planejamento dessas aulas? Em que será que eu tenho que me pautar? De uma forma ou de outra, seja para a recuperação ou seja para o planejamento das aulas, a gente precisa fazer a seguinte pergunta: quais são ou quais habilidades serão desenvolvidas, né, se for no processo, no projeto de recuperação, nessas semanas de reforço e recuperação, considerando os resultados das avaliações, que a Dani já começou a comentar um pouquinho, e que os alunos encontram-se em diferentes etapas de seu processo de aprendizagem. Então, quais seriam essas habilidades? Eu preciso olhar com muito carinho para isso. Eu preciso verificar quais são as habilidades que esse aluno precisa, né? Será que todos os alunos precisam das mesmas? Né? Será que ao longo das minhas aulas, todos os alunos desenvolveram todas as habilidades previstas que eu tinha colocado no meu planejamento das minhas aulas? Né? Uma outra questão que a gente tem que pensar é: essas habilidades selecionadas permitem o trabalho conjunto com os outros componentes? E aí agora a gente já está falando da recuperação que acontece ao longo do ano, né? As habilidades, elas estão permitindo, né, a escolha dessas habilidades, está permitindo com que eu faça de fato, né, um trabalho conjunto com os outros componentes, por exemplo, língua portuguesa, de fato, tudo que foi selecionado dá para trabalhar junto com o professor de química, com o professor de biologia, de sociologia, né? Será que essas habilidades selecionadas permitem esse trabalho? Então, é uma reflexão que a gente também precisa fazer para a recuperação contínua, né? Para essa recuperação que acontece aí na escola a todo momento. Uma outra questão que a gente tem que pensar é como desenvolver nessas semanas agora em que o projeto será desenvolvido em julho, essas ações didáticas e pedagógicas para contribuir para o reforço, para a recuperação ou até mesmo para aprofundar a aprendizagem dos alunos, né? Para que todos eles participem, né? E se sintam pertencentes a essa atividade, né? Para que não sejam mais 2 semanas ali na escola, mais atividades das quais eles já fazem sem o propósito da recuperação em si, né? Para que não seja mais uma atividade, né? Para que seja realmente uma ação didática e pedagógica para fazer com que o aluno, de fato, aprenda, né? E consiga desenvolver essas habilidades aí selecionadas. E aí, uma outra questão para a gente pensar seria
como acompanhar e avaliar o processo de reforço, recuperação e aprofundamento. Porque ele vai acontecer agora no projeto e como que eu faço depois para poder fazer a avaliação desse projeto. Na verdade, como ele se desenvolveu aí nesse mês de julho, né? O que que eu consegui atingir, né, com esse processo de recuperação. Bom, pensando em todas essas questões, né, para a gente começar a falar um pouquinho, né, dessas habilidades, o mais importante para o professor, né, agora, nesse momento, que vai começar a construir o seu plano, né, o seu planejamento dessas aulas a serem desenvolvidas agora em julho, a primeira coisa que ele tem que pensar é o seguinte: partir de quê? De onde ele vai partir para começar o planejamento? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é quais foram as avaliações desenvolvidas ao longo dos 2 bimestres, quais habilidades foram trabalhadas ao longo desses 2 bimestres, quais é que foram selecionadas para o trabalho nesses 2 bimestres, de que maneira o professor avaliou e se esta avaliação permitiu com que o professor conseguisse enxergar que aquela habilidade que ele pensou em desenvolver com os alunos, de fato, aconteceu em sala de aula. Então, o ponto de partida do planejamento das aulas foi o planejamento, né? Lá no começo do ano. O que o professor fez? A avaliação mais importante de início de ano, que é a sondagem inicial, a avaliação diagnóstica, mas a avaliação diagnóstica dele, do professor daquela turma, né? Então ele fez uma avaliação, né, pensando, né, na proposição dessa avaliação diagnóstica, quais são as habilidades mínimas que ele acha que são necessárias para que o aluno desenvolva ou consiga caminhar naquele ano sério que ele está trabalhando. Então ele fez essa primeira avaliação. Ele identificou quais são as dificuldades do aluno. As dificuldades muitas, né? Esse processo pandêmico trouxe muitas dificuldades para os professores, muitas dificuldades para os alunos no sentido da aprendizagem. Então, com essa avaliação em mãos, os professores puderam, por meio dela, começar a planejar suas aulas e pensar na matriz de habilidade essencial quais eram as mais importantes para serem selecionadas para que ele começasse a trabalhar ali o primeiro e o segundo bimestre. Bom, para os professores que ainda ou que estão novos na rede, que começaram agora, ou que ainda não têm familiaridade, né, onde é que a gente encontra, né, esse quadro, essa matriz de habilidades essenciais? Então, a gente vai dar uma olhadinha neles aqui rapidinho, eu vou colocar para a gente ver aqui na tela. Entrando aqui na EFAP, né, efap.educação.sp.gov.br, a gente encontra essa carinha aqui da página da secretaria, né, de onde estão os materiais da secretaria. Quando eu venho aqui em materiais, eu venho nessa abinha, Educação Infantil e Ensino Fundamental, e eu tenho materiais de formação, materiais de apoio e os materiais do Aprender Sempre, que são os materiais de recuperação para os anos finais, né? Os anos iniciais e finais. E para o ensino médio, a mesma sequência de atividades. Vou pegar como exemplo aqui o ensino médio, materiais de apoio, né? Clico nessa aba e aí ele abre para mim tudo o que tem relacionado de materiais. E aí o que é importantíssimo, que é o que a gente está falando aqui, habilidades do currículo paulista para o ano de 2022. Então é daqui que eu vou partir para fazer o meu planejamento, como foi no começo do ano. É daqui que eu vou partir para fazer o meu replanejamento, né? Que vai acontecer logo agora na primeira semana de julho. E é daqui que eu vou partir para o desenvolvimento de todas as minhas atividades que eu vou fazer com os meus alunos ao longo do ano. Então, por exemplo, eu venho aqui em Ciências da Natureza e eu já consigo enxergar aqui, por exemplo, para a primeira série do ensino médio, tenho já a unidade temática, tenho a habilidade que é para ser desenvolvida ali e cada objeto de conhecimento, o que vai ser trabalhado ali. Então, por exemplo, eu tenho transformações químicas para química, conservação de energia para física, fluxo de matéria e energia para biologia. Então, é pautado nisso que eu começo a pensar. Então, se eu sei que, para o bom desenvolvimento desse meu aluno, agora, que está ali na primeira série do ensino médio,
Para esse primeiro bimestre, ele vai ter que desenvolver essa habilidade de analisar e representar com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais as transformações e conservações em sistemas. Pautado nisso, eu preciso pensar quais habilidades mínimas, né, esse aluno já deveria ter desenvolvido até o momento para que eu consiga prosseguir com ele agora na primeira série, para que ele consiga avançar no desenvolvimento dessas novas habilidades previstas para esse ano sério. Então, onde eu consegui isso? Com a minha avaliação diagnóstica, lá do começo do ano. A minha, que eu realizei com eles. Então, foi por meio dela que o professor pensou, planejou e elaborou as suas aulas para o primeiro e segundo bimestre. Então, como é que ele vai fazer o planejamento agora das aulas para o projeto de recuperação? Então, agora ele pode dispor, eu vou voltar aqui para o nosso slide, de vários instrumentos, né? O que ele pode dispor? O que ele tem em mãos para poder fazer o planejamento dessas aulas? Então, se é o professor que vai participar, que vai desenvolver essas aulas do projeto, é o mesmo professor ali que já está trabalhando com os alunos, é um pouco mais tranquilo, porque ele já tem em mãos as suas avaliações diagnósticas, ele tem em mãos todas as avaliações que ele trabalhou com esse aluno no primeiro e segundo bimestre, né? Ele já tem a identificação dessas habilidades. Caso não seja esse professor, aí a gestão ali da escola vai trazer essas informações para esse professor que vai atuar com essas turmas. Por quê? Você precisa ver o que foi trabalhado com esse aluno, né? Quais foram as habilidades propostas, até que ponto esse aluno avançou ou não, quais eram as maiores dificuldades. Será que em todas as avaliações que o professor trabalhou ao longo do primeiro e segundo bimestre, né? Será que em todas elas o aluno foi ruim? Será que em nenhuma delas não foi desenvolvida nenhuma habilidade? Será que todos estão no mesmo patamar? Então é isso que precisa ser visto, né? Esse é um pontapé inicial. Além desses dois instrumentos importantes para a gente pensar e analisar para a elaboração desse plano, tem um outro que é importantíssimo, que é o nosso conselho de classe série, que já vai acontecer também agora na primeira semana de julho, né? Muitas escolas já estão agendadas o dia 6 de julho para que isso aconteça, né? Esse conselho. Então, nesse conselho, o que vai ser discutido? Vai ser discutido exatamente isso. Até agora, né, esses alunos que apresentam muita dificuldade, o que é que ele não conseguiu desenvolver, né? Quais são as habilidades propostas ao longo desses 2 bimestres que ele ainda não conseguiu avançar, né? Quais são as habilidades que os alunos que talvez já conseguiram desenvolver, já eu posso avançar com eles, né, no meu aprofundamento? Ou parte dela foi desenvolvida ou não. Então, é nesse momento também de conselho que a gente consegue muitas informações para que eu planeje as minhas aulas, né, nesse projeto de recuperação. Além de tudo isso que a gente falou agora, uma outra ferramenta que o professor pode utilizar, eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhadinha, são por meio da Secretaria Escolar Digital, quando o professor entra, vem aqui no pedagógico, vem na plataforma CAED e aí vai abrir uma aba para a gente olhar algumas coisas que são importantes e que nos auxiliam, né, junto já com a minha avaliação diagnóstica de entrada, aquela que eu fiz inicialmente com os meus alunos, né, todo esse processo de aplicação das minhas avaliações ao longo do bimestre, eu ainda tenho para avaliar, além do conselho de classe, que eu também estou ali conversando com os meus pares as dificuldades desses alunos, eu ainda tenho em mãos essa outra ferramenta aqui que pode me auxiliar. Então, quando eu venho para essa plataforma, eu venho aqui em resultados, e aí eu pego avaliações 2022. Eu ainda posso, se eu sou professor nessa escola, se eu acompanho esses alunos desde 2020, eu ainda posso perceber, né, o quanto esses alunos avançaram de 2020 para 2022 ou não, né? Mas o foco agora seria o ano de 2022. E aí aqui eu venho e seleciono, né, a avaliação da aprendizagem em processo, posso olhar para a avaliação diagnóstica de entrada, né, além daquela que já é minha, que eu já fiz, tem a avaliação diagnóstica de entrada, e ainda eu olho para a avaliação da aprendizagem em processo,
Por exemplo, seleciona aqui o primeiro ano do ensino fundamental, língua portuguesa. O que ele traz de informações para a gente também aproveitar para esse planejamento das aulas? Aqui no caso, como eu entro com a senha de diretoria, eu consigo ver algumas coisas como taxa de participação dos estudantes, né? Então, no primeiro aninho aqui do ensino fundamental, dos anos finais aqui da diretoria de ensino, 67%, né, da taxa de participação desses alunos das avaliações. E a média da rede foi 71%. Vocês conseguem enxergar aí na escola de vocês qual foi a quantidade de participação dos alunos de vocês. Uma outra informação é a quantidade de itens que tinham nesse caderno de prova e a média de itens respondidos por esses seus alunos também. É uma outra coisa que a gente precisa pensar, né? Qual é o comprometimento desses alunos na realização dessa avaliação, né? Os alunos realmente foram comprometidos, né? Eles fizeram de qualquer jeito para poder terminar logo, ou eles fizeram realmente observando os aspectos importantes dessa avaliação, né? Quantos itens eles responderam em média ali na minha unidade escolar, né? Como foi o desempenho desses estudantes da avaliação, né? Então, o percentual médio de acertos nesse teste, por exemplo, desse primeiro ano, foi de 69%, em relação à média da rede, que era de 70%. Mas o que é mais importante aqui para a gente fazer uma relação com tudo que a gente viu, é essa distribuição dos estudantes por categoria de desempenho. Então, para a gente entender um pouquinho o que é o muito baixo, baixo, né? Por exemplo, um aluno classificado na categoria muito baixo, um aluno que acertou no máximo até 25% de acertos nas questões, né? Então, eu preciso ficar atento disso. Qual é a porcentagem de acerto dos meus alunos? Em qual ponto dessa distribuição eles estão enquadrados? Será que esses dados dialogam com os resultados das minhas avaliações que foram realizadas ao longo do primeiro e segundo trimestre? Será que isso dialoga, essas dificuldades desses meus alunos, de fato dialogam com aquela minha avaliação que eu fiz inicial, né? Será que como é que eu faço essa relação? Então eu olho para tudo isso que eu tenho e vou ali estabelecendo algumas relações. Um outro dado importante são alunos com esses estudantes com defasagem, eles requerem muita atenção ou requerem atenção? Né? Como é que está a distribuição disso ali na minha unidade escolar? E aí o que vem importantíssimo para a gente é como foi o resultado em cada habilidade avaliada. Ou seja, você lá no seu planejamento do ano, né, no início de ano, você selecionou algumas que você achou, por meio da sua avaliação diagnóstica, que eram importantes para que os alunos pudessem avançar ali naquela série, né? Você selecionou as que você ia trabalhar ao longo do trimestre, e aí agora, com o resultado da sua avaliação, você pode vir aqui e verificar, por exemplo, essa habilidade que seriam nomear as letras do alfabeto, EF01LP10A, né, o percentual de acertos dela foi de 76. Será que eu, em algum momento, trabalhei com essa habilidade em alguma avaliação minha, né, ao longo do primeiro e segundo trimestre? Será que a média, o percentual de acerto dos meus alunos também foi essa? Foi 76%? Será que eu consigo estabelecer uma relação entre todos esses dados que eu tenho em mãos para poder planejar e replanejar as minhas aulas? Né? Então, tudo isso são coisas para a gente pensar, a gente propor o nosso projeto de recuperação, seja para o mês de julho ou seja para a nossa recuperação ao longo de todo o ano. E aí, vamos voltar aqui no slide para a gente continuar um pouquinho ainda falando desse processo e desse planejamento, né? Então, tudo isso que a gente conversou, né, toda essa matriz de habilidades essenciais, né, todo esse quadro, tudo que eu devo pensar, né, é a relação direta com o currículo, né? Então, o trabalho com o currículo deve acontecer, sim, de forma articulada nas aulas com reforço e recuperação, né? Porque não é porque é recuperação que não tem que ser atrelada ao currículo, né? Ela tem que estar. São as habilidades essenciais previstas ali, né? Para que o aluno consiga avançar ali no seu processo de aprendizagem. Então, nessas aulas aí, semanais que serão propostas, né? Caso a escola tenha um projeto de recuperação, né? Esse professor que está ali indicado para desenvolver essas aulas tem que desenvolver essas habilidades e competências do currículo, né? E de forma articulada com as aprendizagens a serem reforçadas ou recuperadas.
Por isso que é importante que esse professor tenha em mãos esses dados. Tenham em mãos essa discussão do conselho, né, em quais habilidades esse aluno tem muita dificuldade, ainda tem muita dificuldade, terminado 2 bimestres, né? Quais foram as habilidades elencadas pelo professor da turma para serem trabalhadas ao longo desses 2 bimestres? Como foi essa avaliação inicial do professor para que ele identificasse quais eram as habilidades que seriam necessárias serem recuperadas junto com as habilidades essenciais para o bimestre, né? Então, tem que ter uma maneira articulada de toda essa análise e busca de dados para o planejamento. Então, dessa forma, a gente deve buscar, durante esse planejamento, né, e realização dessas aulas, que desenvolvam essas competências e habilidades essenciais que estão ali no currículo, considerando aí as necessidades de aprendizagem desses alunos que você vai ministrar essas aulas. Ao realizar esse plano de aula, né, o que que é necessário, então, considerar? Então, a gente retoma aí as habilidades essenciais, que a gente já viu onde a gente encontra, né? E aí ele retoma aqui as de 20, 21, por quê? Que nesses anos de 2021 foi onde teve a maior fragilidade no processo de aprendizagem dos alunos por conta da pandemia. Então, eu tenho que levar em consideração, né, essas habilidades essenciais previstas. Será que foi desenvolvida, né? É unânime quando a gente conversa com os professores que os alunos estão com muita dificuldade, né? E essas dificuldades, somadas à pandemia, ficou muito pior. Então, a gente precisa olhar para essas habilidades, né, essenciais aí de 2021 e verificar as de 22, conforme a gente já olhou lá no quadro que eu mostrei para vocês nos materiais da EFAP. Perceber também qual é o perfil desses estudantes, né? Incluindo essa nova fase, principalmente essa nova fase de desenvolvimento cognitivo e de socioemocional, né? Dessa retomada presencial desses alunos na escola, desse processo de convivência que não está fácil. Vocês que estão aí, né, todos os dias com os alunos, estão percebendo que as relações socioemocionais desses alunos estão muito difíceis, né? Então, para esse plano de recuperação, eu também preciso pensar nisso, né? Preciso pensar no resultado das avaliações, que foi o que a gente conversou, das avaliações que eu fiz, da minha avaliação diagnóstica, das minhas avaliações ao longo do bimestre, da avaliação diagnóstica de entrada, né, proposta pela secretaria, pelas avaliações da aprendizagem em processo propostas pela secretaria. Eu tenho ali inúmeros instrumentos, inúmeras possibilidades de verificar esses resultados dessas avaliações para eu poder fazer o planejamento ali da minha aula. Uma outra coisa que eu preciso ficar atento também são os recursos didáticos disponíveis na escola, né? Eu tenho que olhar lá, eu vou olhar o currículo, eu vou olhar o material do Aprender Sempre, eu vou olhar os recursos que eu tenho, né, físicos, de estrutura, eu vou ver o que eu preciso fazer, ou planejar, para que essa ação de recuperação de fato aconteça. E não sejam mais 2 semanas de aula em julho, onde os alunos terão os mesmos recursos, onde eles terão as mesmas aulas da mesma maneira. Então, eu preciso pensar como é que eu vou fazer para que esses alunos, de fato, né, se desenvolvam nesse processo de recuperação. Tenho que ficar atento também às diferenças entre as turmas de um mesmo magistério, para eu poder fazer as adequações de atividades quando forem necessárias, né? Então, eu tenho que fazer, né, eu tenho que ter esse olhar, né? Como que eu vou fazer com os alunos que estão que estão em turmas, né? Nessas turmas do mesmo magistério, as diferenças entre eles, né? Quais são as habilidades essenciais desses alunos? Elas se repetem para os mesmos alunos ou são habilidades muito diferentes, né? Até que ponto um sabe, um consegue desenvolver e o outro não? E o que a gente já falou também se atentar para esse contexto de 2021, com as aulas que ficaram lá um pouco remoto, um pouco presencial, né? Como que isso aconteceu ali, né? Alguns alunos fizeram todas presencial, fizeram a parte presencial remota, outros ficaram só remotos. Eu preciso me atentar a tudo isso, como foi todo esse processo. Então, só retomando também, os materiais de apoio para a elaboração desse plano ou para o replanejamento, que também acontece logo já na primeira semana de julho, né? Então, tem que levar sempre em consideração a curriculação, os materiais São Paulo para a Escola, o Aprender Sempre, que está sempre focado ali no desenvolvimento das habilidades essenciais. Esse material do Aprender Sempre é um material que ajuda muito nesse processo de recuperação, então precisa estar
ficar atento, ficar de olho nele. Posso olhar também, para além de tudo isso que eu olhei, para sequências de atividades desse aprender sempre, né? Língua portuguesa, e matemática, que eu já tenho ali para todos os anos e séries, do primeiro aninho até a terceira série do ensino médio. E ainda posso olhar para os professores de ciências da natureza, para que esse processo de recuperação aconteça ao longo do ano, eu posso olhar para esse material também do Aprender Sempre que tem, né? Eu também tenho, que eu não vou trabalhar agora, esses professores de ciência da natureza não terão esse momento para trabalhar agora em julho com os alunos, porque agora é língua portuguesa e matemática. Mas, ao longo do ano, né, e principalmente encerrado esse primeiro trimestre, como é que estão os meus alunos também com relação às habilidades essenciais? Então, eu também posso partir para o meu replanejamento para agosto, para o retorno em agosto, dar uma olhada nesse material do Aprender Sempre, né? Para eu ver como é que estão estruturadas as sequências didáticas dentro dele. É, essa matriz de habilidade, então, do currículo paulista e do currículo oficial ali do Estado de São Paulo, então ela está ali pautada nessas matrizes de habilidades essenciais, por isso que a gente retoma isso a todo tempo, que o objetivo é apoiar e orientar o desenvolvimento aí de seus estudantes e garantir que ele prossiga nessa aprendizagem, né? Então, agora, nesse momento, é língua portuguesa e matemática, por conta desse projeto de recuperação de julho, que está aí pautado no escopo de sequências de atividades. Então, a gente tem que pensar como é que a gente vai planejar e elaborar essas nossas atividades para que esse processo de recuperação, de fato, aconteça ali na escola, né? E aí, competência e habilidades quais, né? Aí eu volto lá, né? Eu tenho que ver, além de observar tudo que a gente conversou de quais eu vou escolher, além de eu olhar para elas e verificar quais são muito importantes, quais são essenciais para que ele avance nas outras que virão, né, ao longo do terceiro e quarto trimestre, eu devo ver que a gente deixou até aqui em vermelho, né? Elas devem ser atingíveis, né? Não adianta eu selecionar uma habilidade em que eu vá propor uma atividade que o aluno não vai conseguir, porque ele precisa além, ele precisa de muito mais do que aquilo, né? Do que aquilo que eu estou pensando, né? Essa atividade que eu vou propor, ela tem que, de fato, ser pensada para que eu atinja todos esses alunos que ficarão agora no mês de julho nesse processo de recuperação, né? Então, eu preciso programar as minhas aulas, às vezes eu preciso programar o desenvolvimento dessas habilidades em 2, 3, 4 aulas, e aí dividir essa seleção das minhas habilidades naquela quantidade de aulas que a Dani comentou com vocês ali, que serão atribuídas para o desenvolvimento disso, né? E aí também pensar um pouquinho de quais metodologias a gente pode dispor, né, para poder fazer com que, de fato, essas habilidades aí aconteçam, né? Eu tenho que pensar nos objetivos da minha aula, né, em como eu vou desenvolver essas competências e habilidades, né, por meio de qual metodologia eu vou usar, né? Como que eu vou engajar esses alunos, né? De que forma eu vou fazer tudo isso no meu plano, né? A gente pode partir aí das metodologias ativas, o pessoal aqui do núcleo na diretoria de ensino, muitos de vocês, professores que estão nos assistindo agora, devem ter vindo aqui na diretoria de ensino para uma formação que foi uma solicitação para todos os professores especialistas em currículo daqui, que era sobre recuperação, né, em todos os componentes. Então, teve um processo, uma orientação técnica de física, de química, de biologia, de língua portuguesa, de matemática para os anos iniciais, de geografia, de história, enfim, de todos os componentes curriculares, todas pautadas nessa recuperação que acontece ao longo do ano, né? Então, foram discutidas, né, nessas orientações técnicas esse processo de recuperação. E muitas dessas orientações técnicas também foram apresentadas metodologias ativas, né? Por exemplo, língua portuguesa e anos iniciais trabalharam com podcast, né? Em química, eu trabalhei com estação por rotação. E assim vários outros professores especialistas em currículo também trabalharam. Então a gente precisa pensar um pouquinho, né? Como é que eu vou trabalhar isso, né? E pensar um pouquinho na junção dessas metodologias ativas, né? Como é que eu vou fazer para que isso de fato aconteça, né? Se está acontecendo lá na escola,
com o professor presencialmente, eu estou desenvolvendo ali, para aqueles alunos que não estarão, né? Preciso também pensar um pouquinho em como fazer esse processo aí. E aí, só alguns exemplos aí, aula invertida, produção de mapas conceituais, produção de vídeos, desenvolvimento de projetos de curta duração, enfim, resolução de problemas, rotação por licitação que a gente já comentou, estudo de caso, entre outros. Então, de maneira geral, essa nossa conversa era só para a gente pensar um pouquinho de onde eu devo partir para o planejamento das minhas aulas que serão ofertadas para esses alunos agora no mês de julho. E também para eu poder pensar no replanejamento agora para as minhas aulas a partir de agosto, também de onde eu devo partir para essa retomada com os meus alunos presencialmente. Então, eu espero que a gente tenha ajudado de alguma forma, espero que vocês, quando tenham dúvidas, entrem em contato aqui com a gente na diretoria de ensino e que a recuperação aconteça de fato de uma forma bem interessante aí na escola de vocês. Eu agradeço a paciência até aqui e até uma próxima TPC. Passo para a Dani fazer as despedidas aí, o encerramento da nossa ATPC dessa semana. Um abraço a todos. Bom, pessoal, também gostaria de agradecê-los e também, né, deixar aqui a nossa disposição aqui do núcleo para que todos possam então tirar suas dúvidas ou mesmo pensar aí em projetos ou atividades que possam ser desenvolvidas nos projetos de recuperação. E aproveitando, convidamos, né, todos para participarem e acompanharem o show de talentos que será realizado pelas nossas escolas, agora na terça e na quarta-feira. Tenho certeza que será muito bacana as apresentações e contamos com a presença de todos. Um grande abraço e até breve.